Vamos lá, o Senado aprovou hoje em segundo turno por 52 votos a 15 uma PEC que cria um marco temporal para a demarcação de terras indígenas. Porque um senhor da minha idade já não consegue mais enxergar esta letrícula que aí está. Vamos lá, o Senado aprovou hoje em segundo turno por 52 votos a 15 uma PEC que cria um marco temporal para a demarcação de terras indígenas. A votação é vista como uma resposta ao STF, aumentando a crise entre os poderes, já que o Supremo julga amanhã 4 ações que questionam a constitucionalidade do marco temporal para as demarcações. De acordo com o texto da PEC, que tramitou no Senado, os povos indígenas somente teriam direito a áreas ocupadas ou sob disputa na data da promulgação da Constituição, 5 de outubro de 1988. A tese do marco temporal já foi considerada inconstitucional pela STF, mas voltou a ser apreciada pela Corte após o Congresso aprovar um outro projeto sobre o tema. Eu lembro muito bem que quando aprovaram isso, o Congresso fez um texto de uma PEC, né, esmiuçando o que a Constituição diz, que na data da Constituição, os povos indígenas, piriri pororó, e o Supremo falou, olha, o que a Constituição, ela não quis dizer isso que ela disse. Então é inconstitucional esse regulamento do marco temporal, e aí agora fizeram uma PEC, né, porque a nossa colcha de retalhos é tudo PEC, a nossa Constituição não vale nada. Guilherme, você quer falar já sobre essa aprovação do marco temporal e esse embate com a STF? Vai ter queda de braço no seu ponto de vista? Boa noite, Pavinato, boa noite você aí de casa, desculpe pelo atraso, né, mas como você bem falou, hoje realmente está impossível a cidade. Sem dúvida que esse vai ser mais um episódio de uma queda de braço, né, da constante queda de braço que a gente tem assistido entre o Congresso e o Supremo Tribunal Federal. Aí é muito claro, não é? A discussão é aquela, os povos originários, como são chamados hoje, os indígenas, como eram chamados outrora, vão ser afetados. Outrora é muito tempo, outrora eram silvícolas. Silvícola, é verdade. Silvícolas, é. Bem lembrado, bem verdade. Fazem jus, né, já tem direito a permanecer nas áreas em que estavam antes de 88 e essa demarcação, então, não estaria adstrita à promulgação da Constituição Cidadã em 1988, ou então não. Esse estado de coisas não teria sido recepcionado pela Constituição. Essa é a grande discussão, né? A gente foge, vai de cá, vai de lá, projetos, PECs, agora novamente esse tema volta à discussão, mas no fundo a grande questão é essa, e a sociedade se divide entre aqueles que acham que sim, que 88 é um marco, e aqueles que acham que não, que o fato dos povos originários estarem aí desde sempre, em tempos, como é que se pode falar, imemoriais, lhes garantiria a prerrogativa, o direito de estarem nos locais onde estão e sobretudo, também aí é que é a grande questão, pleitear novas demarcações com base nessa questão histórica, né? Eu acho que a gente devia fretar um navio, um Mayflower, e ir embora do Brasil, porque os nossos povos originários eram itinerantes. Então vamos esvaziar tudo, porque eles ficavam zanzando por essa terra aqui, igual os povos da Terra do Norte subindo para a muralha dos 7 reinos de Game of Thrones. Pois é. Bom, para mim é mais um episódio de casuísmo do nosso STF, que pode muito bem mudar, inclusive, essa PEC. Por que vai mudar essa PEC? Porque depois que ela tiver aprovada, eles podem se debruçar e dizer, não, olha só, está em confronto com o que a gente já havia decidido. Então, deixa tudo parado do jeito que está, porque quem manda aqui somos nós somos a última palavra, somos nós que decidimos e vocês vão aceitar isso. Pavinato, a Constituição é um contrato, né? Ela é um contrato que protege o cidadão contra as arbitrariedades do Estado. Me parece que modificar isso pela terceira, ou pela quarta, ou pela quinta vez, sabe-se lá quantas vezes já mexeram nisso, é mais um episódio de casuísmo, uma vez que o marco temporal deve ser a assinatura desse contrato, ou seja, a promulgação da Constituição, Pavê. Olha, e agora falando
de casuísmo. Para mim, o maior casuísmo, desde que Alexandre de Moraes ele tomou as rédeas, não é, da política, tem a ver com o processo da trama golpista, que culminou com 8 de janeiro de 2023. E antes do início do julgamento dos réus do núcleo 2 da loucademia do golpe, hoje, na primeira turma do STF, o advogado Marcos Vinícius Figueiredo, que é defensor do general Mário Fernandes, levantou uma questão de ordem, pedindo para que o ministro Luiz Fux participasse do julgamento. Essa mesma solicitação já tinha sido feita pela defesa de Felipe Martins. Em resposta, Moraes disse que o pedido não tem a mínima pertinência e que chega a ser um absurdo a solicitação para que um ministro da segunda turma faça parte de um julgamento da primeira turma. Eu não quero ouvir o Alexandre, não. Eu vou passar aqui. No mesmo julgamento, Flávio Dino acionou um policial judicial depois de ter um embate com o advogado Jeffrey Chicchini, que interrompeu a fala de Moraes. A intervenção ocorreu depois de Moraes interferir uma questão de ordem apresentada pela defesa de Felipe Martins. A sessão acontecia quando Chicchini tentou falar novamente a partir do púlpito para rebater Moraes, mesmo depois da negativa do pedido. Eu também não quero ouvir essas sonoras, porque hoje o meu dia está uma bosta e eu não quero ver a cara do Alexandre de Moraes. Combinado assim? Combinado assim, não vamos piorar as coisas. Bom, de fato, vamos estabelecer aqui. O Fux saiu da primeira turma. O Fux não julga mais na primeira turma. O Fux está na segunda turma. De fato, é um absurdo querer que um juiz da segunda turma julgue o processo na primeira turma. Ponto. Agora, um juiz, no caso do Alexandre de Moraes, que é suspeito porque é a vítima da tentativa de golpe, dizer que é um absurdo um juiz da segunda turma julgar na primeira turma, também é um absurdo. Porque nós estamos falando que a vítima que julga acha um absurdo que o juiz da segunda turma julgue na primeira. Para mim é muito mais absurdo, Caivano, a vítima ser juiz, que é o caso do Moraes. Ah, não tenha dúvida, estou contigo nessa. Mas me parece que existe jurisprudência do próprio tribunal que quando um juiz, né, a gente vai chamar de juiz, mas quando um ministro pede transferência ou por algum outro motivo ele é transferido, ele tem a prerrogativa de carregar alguns processos, Pavinato. E aí se a gente pegar, vamos fazer a má comparação com o próprio marco temporal. Quando foi iniciado esse julgamento, ou esse grupo de julgamentos, o Fux estava lá. A meu ver, então, ele teria o direito de carregar, se não todos, mas pelo menos parte desses julgamentos, aqueles que já estivessem abertos, que ele já tivesse acompanhado desde o início, para ele dar o seu voto. E aí a questão do absurdo que você diz é porque, assim, hoje a primeira turma só tem 4 votos. Então está dando unanimidade. Ou seja, a defesa está pleiteando por ter pelo menos um voto divergente e abrir a possibilidade de ter no futuro recursos de embargos infringentes. É disso que estamos tratando. E eu entenderia, baseado na nossa Constituição Federal, que isso se igualaria à ampla defesa e contraditório, se é que a gente pode entender ampla defesa e contraditório com esse Supremo Tribunal Federal. Guilherme Mendes. Olha, eu discordo frontalmente pelo seguinte fato. Primeiro que o ministro Luiz Fux pediu para mudar de turma, foi um direito que ele tem, uma prerrogativa que ele tem, e assim foi feito. A vaga que está em aberto vai ser ocupada pelo novo ministro que vier a ser nomeado, de modo que os advogados sabem de tudo isso. Para mim, o que fica mais preocupante é o fato de se querer quebrar o rito, não é? E veja, essa questão de se chamar policial, se tentar intervir ou caçar a fala de um advogado, nós não podemos aqui querer politizar ou dizer que é algo contra a direita ou algo que a esquerda ou sei lá quem está fazendo. A gente tem o episódio muito famoso do finado e recém-falecido Luiz Fernando Pacheco, que às vezes foi também decretada a sua prisão pelo então ministro Joaquim Barbosa, porque ele teve a sua palavra cassada e insistiu em falar
na tribuna sem o microfone, né, com seu microfone desligado. Ele foi também retirado do plenário, e aí não era nem do plenário de uma turma, do plenário da corte, né, do pleno do tribunal, por justamente desobedecer, entre aspas, um comando para que ele parasse de fazer a sua sustentação. Então é algo que a gente já viu na Suprema Corte, sem dúvida é uma passagem triste, porque não é assim que a justiça se faz, não é na força, não é no grito. É importante, óbvio, que isso tudo fique registrado e a gente vem aqui debater como estamos fazendo, até porque faz parte do processo democrático, fazem parte erros e acertos. Me parece que o ministro Dino tomou a atitude correta na medida em que o pedido de ordem foi por 2 vezes, né, da palavra de ordem foi por 2 vezes negado. Acho que segue o jogo, não vejo nada de muito excepcional e nem de nenhum flagrante desrespeito às prerrogativas dos advogados nesse caso. O grande e flagrante desrespeito à prerrogativa dos advogados é ver a vítima julgando. Essa é uma outra... A vítima julgando. Porque quando a gente começa errado, aí a gente quer colocar o rito, porque eu nesse ponto... eu tendo a concordar. Para mim, o juiz ele pediu para sair. Senão vira baderna. Vira baderna. O cara tá lá e cá. Não, o Fux ele não foi demovido. Não, ele pediu. Haveria um debate se ele tivesse sido demovido. Sabe, algum caso que fosse estranho à sua autonomia da vontade. Né? Até pela lógica do sistema, mesmo que você não tivesse... Pode ter uma decisão ou outra, mas hoje jurisprudência para o STF não é nada. A lei já não é nada para o STF, que se dirá jurisprudência do STF para o STF, e nada é a mesma coisa. Mas o que me pega aí, é claro, você está ali no STF, não tem que bater boca com o Moraes no STF, porque ali você está dentro da sala do Palpatine, meu querido. Você vai lá erguer o sabre de luz para ele vai erguer o sabre de luz vermelho para você. É assim que funciona. Mas Agora, ouvir do juiz que é vítima falar que é um absurdo, um juiz de outra turma julgar na outra turma, porque tinha sido dessa turma, e esse juiz está julgando sendo que ele não poderia julgar, para mim isso é o teatro do absurdo. É Saramandaia uma coisa dessa. Com toda certeza. Mas foi interessante. Tudo bem, eu tendo a me dobrar ao que você disse em relação ao Fux. Dobrar, mas é só pela em relação lógica ao Fux, é uma lógica, perfeito. Mas assim, é Saramandaia, porque então, uma coisa em cima da outra... Então, seguindo a mesma lógica de rito, de doutrina, de jurisprudência, a gente deveria, então, entender que se faria necessário interromper esse julgamento para que você, já que o próprio Guilherme utilizou a palavra justiça, e a justiça é o que se espera do judiciário na comparação da conduta do indivíduo para com a lei, a gente deveria esperar, travar esse julgamento e esperar que essa vaga fosse preenchida. Por quê? Ainda que nós soubéssemos ou imaginássemos o voto desse quinto elemento, abriria a possibilidade que a defesa tem direito, Pavinato, para que se fizesse justiça. Aliás, como é que você vai... Imaginemos o seguinte, que 2 votassem de uma maneira e 2 de outra. Você vai ter empate. Você não vai ter desempate? Você vai pedir a quem? Ao presidente da corte? Ele teria que levar a plenário para ter o voto do presidente. No caso do processo penal, o certo é indúbio pro réu, né? Exato. Mas você abriria a possibilidade, tendo 5, de ter um voto divergente. Então aí me parece que mora o grande X da questão, e eu manifesto aqui a minha solidariedade. Eu posso não concordar com nada das atitudes do Jeffrey Schichini, mas enquanto advogado vou defender até a morte o direito a ele ter preservado as suas prerrogativas. Ele achou dentro de 78 terabytes, o que já é um absurdo, porque eles não tiveram acesso nem tempo hábil para olhar tudo, portanto olharam e encontraram alguma coisa depois, uma prova que pode mudar o curso do processo, e em relação a isso, foi indeferida por 2 vezes o seu direito de apresentar essa prova. Então, eu vou continuar defendendo aqui a tese de que a gente deveria ter a apreciação da questão de ordem dele. É engraçado isso, não você citou o Luiz Fernando Pacheco, que era presidente do Comitê de... E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda,
que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e por que o comunismo é terrível? Você já leu nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora, nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotas. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.